seguindo com nossa linha de pensamento sobre nenhum projeto é uma ilha, com a ideia de trazer pessoas de outras disciplinas, o dia de hoje convidei a Jennifer Stone, que é violista, ela é diretora do Festival Brasileiro Ilumina, ela é diretora de orquestra e empreendedora e uma pessoa incrível, nascida nos Estados Unidos. Ela tem uma Atlanta, ela é professora na University of Music and Arts em Viena. Ela pertence ao International Chair no Royal College of Music de London e toca uma viola do século XVI que está a caminho, que vai chegar para tocar para a gente. Ela tem palestrado desde a NASA até em todos os palcos internacionais da Europa e da América Latina, e a ideia é que nos conecte com esse mundo da música e o espaço, e nesse caso convidei a Cris Muniz, que não precisa de introdução, mas sempre é importante falar porque tem uma carreira incrível, além de ser a diretora como arquiteta, de falar de espaços de ensaio de música através dos projetos que tanto no Una Juliette Viegas tem feito, quanto também até com o estudo técnico, o escritório técnico da Escola da Cidade. Então vamos falar de música, vamos falar de artes performáticas e vamos conectar com outras disciplinas. Thank you, Jennifer, for coming. Jennifer fala muito bem português, mas se alguma palavra faltar, estarei aqui para conversar. Muitíssimo obrigada. Olá! Jennifer não fala muito bem português, mas Jennifer, estou tentando. Eu nunca morava aqui no Brasil, mas trabalho muito aqui, então desculpa todos os meus erros. Eu falo sempre quase errado, mas vamos ver. Então, música, arquitetura, coisas diferentes, sim. Mas a música tem arquitetura. A música é arquitetura. A forma de uma frase tem arquitetura. É a mesma coisa que um idioma. Um idioma tem arquitetura. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Significa, muda totalmente com essa conexão entre emoção, espaço e idioma. Para mim, esses são os ingredientes de arquitetura e música também. Então, a música é uma coisa que para mim é uma mistura de toda a vida. É porque todo mundo adora música, qualquer forma de música, gênero de música, porque música realmente é um espelho da vida, é uma forma de entender nossas emoções, mas é mais que só uma forma de entendimento. Para mim, música só existe com um corpo, meu corpo e seu corpo. Só existe quando eu toco, criar um som, mas você escuta esse som. Tem sempre uma forma de conexão entre pessoas. Quando eu falo alguma coisa com meu instrumento, você tem outra experiência do som. Então, eu não sou realmente uma artista. Eu sou uma
como se diz, professional listener, eu não sei, escutadora. Eu acho que é uma arquiteta também, uma forma de professional listener, mas uma professional listener do espaço. É muito interessante, porque o espaço não existe como uma ilha. Um projeto não é uma ilha, mas um espaço também só existe, só tem coração, só tem essa forma de troca com pessoas. A música é exatamente o mesmo. Então, eu toco concertos no mundo inteiro, nos palcos importantes, como Sala São Paulo, como Carnegie Hall, New York, Nova York, no mundo inteiro. Eu sempre tocava concertos, muito ocupado com carreira, muito ocupado com tudo. É uma carreira com muita pressão. Mas, muitos anos, eu tive um sonho de uma experiência diferente, que pode conectar o melhor da música com pessoas. É como um ponto de vista social onde a arte pode mudar as vidas das pessoas. Não só em uma forma sentimental, como, oh, que legal, esse concerto foi uma inspiração para mim. Não, é uma forma real, onde uma pessoa que talvez não tenha oportunidade igual com os outros, pode ter uma experiência que vai mudar as oportunidades para o futuro. Para mim, a pergunta interessante foi como uma experiência num lugar único pode mudar realidades. Então, foi um sonho holístico, realmente, onde o melhor da música, o melhor da comida, o melhor da natureza, as melhores coisas entre pessoas existem juntos. Então, eu criei Illumina aqui no Brasil em 2015. Illumina começou em forma de festival da música, mas realmente não é só um festival, é uma experiência totalmente diferente de os festivais que eu conheço. Mas foi uma experiência onde pessoas com backgrounds muito diferentes vivem, trabalham juntos, falam juntos, onde os melhores artistas do mundo vivem e trabalham com músicos jovens da América Latina que não têm as mesmas oportunidades, mas têm talento incrível. A ideia foi como um laboratório criativo, porque se diversidade é uma coisa com poder, não só uma coisa nice, mas se eu acredito que diversidade tem poder, então a diversidade precisa criar uma coisa diferente e melhor que uma situação que não tem diversidade. Então, Illumina foi um laboratório onde uma coleção de pessoas muito diferentes, com experiências totalmente diferentes, de uma forma científica, existem juntos para ver que é possível juntos. Então, Illumina Festival, porque agora Illumina é muito maior, é um projeto com atividades do ano inteiro em muitos países, mas o festival é o coração do projeto,
eu falo coração porque é o lugar onde o talento, primeiramente, tem uma experiência com esses artistas internacionais incríveis. É onde todo mundo, a comunidade do Ilumina, cria esses laços juntos. Então, 2 semanas numa fazenda do café, mais ou menos 3 horas daqui, no interior do estado de São Paulo. Uma fazenda muito incrível e especial, chama FAFI, Fazenda Ambiental Fortaleza. Uma das fazendas mais importantes do mundo na área do café sustentável, orgânico. Mas é muito mais que só café. É uma forma de pensamento holística também. Nos lugares do mundo com o melhor café, todos esses lugares vendem café do FAFI. Então, um festival de música clássica numa fazenda do café, bem diferente. Mais ou menos funciona assim, com músicos trabalham juntos. Por que não funciona? Alô? Não? Não? Só um minutinho. Esses grupos pequenos é como grupos do laboratório. É a mesma coisa. Onde é uma forma de pesquisa juntos. Obrigada. Mas em um lugar muito, muito especial. Essa árvore Jequitibá tem, eu não sei, 1000 anos mais ou menos. É um lugar também onde músicos podem experimentar com espaços. Então, os concertos, tem concertos aqui, natureza, como assim, tem espaços para, como se diz, storage, eu não sei, do café. Você pode ver o café. É um lugar onde a meta é sempre uma troca de informação, mas uma troca de emoção também. Eu acho que é muito importante essa troca. Informação além não tem poder sem emoção. Então, cada minuto do dia dessa experiência é cheio de emoção e informação. Diversidade dos alunos é incrível. Esse ano, no janeiro, foi 25 músicos jovens de mais ou menos 10 países da América Latina. Tem espaços também onde a gente está fazendo movimento, experimentos, onde juntos nós achamos um sentimento aberto, juntos, uma vulnerabilidade. Eu acho que espaços têm poder de transformar pessoas. So, vulnerabilidade precisa sempre de um espaço. Nesse caso, um espaço de fazenda é seguro. Natureza também tem muito poder criar um espaço seguro para pessoas trocar. Eu acho que sem natureza é bem difícil criar esse sentimento, essa emoção de troca entre pessoas. Esse espaço também chama yoga, acústica quase horrível, mas não importa, eu acho. Tem vezes onde para músicos é importante tocar em espaços com acústicas horríveis,
porque precisa também saber como escutar em cada situação. É sempre uma festa, é uma festa de 20 horas de trabalho do dia, com muito improvisação musical e outras coisas. Esse festival tive um tema de movimento, e cada dia esses são os terraços de café, mas para o festival foi terraços de dança, e cada dia foi uma improvisação com movimento e música e espaço também. Foi a primeira vez um concerto, um lugar incrível na montanha, mais ou menos uma hora de fazenda para 250 pessoas que moram lá, produtores de café, que não têm acesso de cultura, ninguém. Foi o primeiro concerto, a experiência com música live para a maioria deles. Eles falam para mim sempre é importante para nós dar nossas crianças essa experiência de música live, ao vivo, desculpa. Foi uma experiência incrível para nós também. Essa é uma, como se diz, warehouse, galpão de café, com essas decorações. Eles decoraram tudo para nós. Foi um sentimento muito lindo. Uma troca também entre pessoas pobres que criavam um espaço como foi seus próprios sala do concerto no galpão. Foi incrível, um momento memorável para mim, para todo mundo, eu acho. Um outro espaço do festival é uma serraria na Fazenda do Café. É um espaço muito lindo, mas realmente, normalmente é uma serraria com ferramentas, então, mas a gente da fazenda sempre cria esse espaço incrível para nós. É uma pequena catedral, eu acho, do concerto. Todos os músicos adoram essa experiência. É um espaço cheio de amor para pessoas. O público desses concertos são trabalhadores da fazenda, pessoas que não têm educação, pessoas que trabalham duro cada dia. Então, não é normal no meu mundo, o mundo da música clássica, música erudita. Eu odeio esse nome para música. Toda música é erudita. Realmente, toda experiência pode ser erudita. Então, para mim, música é música, mas em entrevistas, eu sempre tenho uma pergunta, qual sala, a sala mais importante que você tocava? Eu sempre falo serraria da fazenda. É o lugar mais importante, porque é o lugar mais lindo, lugar onde pessoas sempre criar essa demonstração de amor para os músicos, beleza no espaço. É um público que merece oportunidade mais, eu acho, porque é a primeira vez para a maioria deles ouvindo essa música. Então, essa troca humana, para mim, essa é a sala mais importante da minha vida. Mais fotos de serraria.
Acho que that's the end. Então, como conectar tudo? E por que é importante para um arquiteto saber um festival de música numa fazenda de café? Eu acho o sucesso do projeto não é por causa da música. Realmente é por causa de conexão entre coisas. Agora, Illumina tem 127 músicos jovens de periferias das cidades, periferias agriculturais, que agora está estudando nos melhores conservatórios da música do mundo. Esse é por causa de conexão entre pessoas. Espaço é muito importante em criando esse poder. Eu acho que claro, vocês também, com essa sensitividade do espaço, eu posso imediatamente sentir que um espaço tem poder ou não tem poder. Imediatamente, uma sala, um lugar, pode ser uma sala pequena, pode ser um quarto da casa, pode ser uma sala incrível, muito famosa, mas é possível que essa sala incrível não tenha poder. Eu imediatamente posso sentir, não vai dar certo. Eu preciso trabalhar muito mais, conectar com pessoas num espaço que não tem poder. Então, o festival tem sucesso por causa dessa conexão entre pessoas e espaço. É uma troca humana com uma conexão de, como se diz, missão da vida. Eu acho que uma arquiteta tem exatamente os mesmos metas, sim. É como conectar pessoas com espaços. Como criar espaços com poder, mudar a experiência de pessoas. Mas é mais que só um espaço. Então, é essa troca entre pessoas e espaços. É a mesma coisa que quando eu toco para vocês. Essas vibrações da música têm interação com seus corpos. E cada corpo é diferente, então cada experiência é diferente. Claro, eu posso tocar bem, eu sei. Mas, para você ter uma experiência memorável, com emoção, essa é coisa diferente. Eu acho que o futuro de tudo é holístico. Sem essa mentalidade, eu acho que é impossível criar espaços com alma e com poder. É impossível criar projetos que têm vidas longas. É impossível conectar responsabilidade social com trabalho. Na minha vida, é claro que os projetos que têm sucesso, que têm poder, seu próprio poder, são conexões. Projetos onde tem um trabalho importante, claro, esse concerto é importante, um lugar importante, eu vou tocar bem. E aqui eu vou dar uma aula para uma pessoa que não tem oportunidade, mas essa é uma coisa nice. Como se diz nice? Legal. Essa é uma coisa legal. Essa é uma coisa importante. Sem conexão, os projetos não têm poder, o mesmo poder. Mas quando você criar um laço entre projetos, onde tem sustentabilidade, muito difícil. Sustentabilidade tem
tem laços, é uma troca de poder, é uma outra coisa. Então, eu acho que essa é a ideia de ninguém projeta uma ilha, porque uma ilha realmente é difícil achar uma, como se diz, power source, fonte de poder. Ilhas são lugares bonitos, mas difíceis. Então, um projeto que tem muitas fontes de poder são projetos com vidas longas. Então, Illumina é muito mais que um projeto musical. É um projeto humano, onde criatividade tem uma outra qualidade, porque é inclusivo, é diverso. Tem uma outra relação com o espaço, outros metas também, que é um projeto tradicional. Mas para todo mundo jovem, hoje, eu acho que vocês têm desafios, sim, mas também vocês, todos os meus alunos, eles são muito mais holísticos que minha geração. Tem muito mais mentes mais abertas, tem mais criatividade, com muitos, como se diz, áreas. Eu acho que as fronteiras são mais conectadas que antes, que é incrível para vocês. Então, mais ou menos essa como se diz, definição do Illumina. Illumina é It Shines a Light. É como iluminar não só uma área, mas como ver uma coisa como música, como arquitetura, ciência. Pergunta sempre como essa área pode iluminar um outro. Essa é a troca criativa entre coisas. Eu acho o caminho do futuro, não só de música, mas de tudo, realmente. Obrigada. A conversa é incrível. É a primeira vez que eu escuto a Jennifer falar em português, mas ela fala perfeitamente. Jennifer, incrível. Mas é muito mais emocionante escutar o conteúdo do que ela fala, especialmente entendendo que tem criado situações onde se ensaia música. Eu conheço a Jennifer há muitos anos e sempre está advogando por achar espaços de ensaio, não só os grandes concertos, mas espaços de ensaio diversos. E nesse sentido, conversando com a Cris, ela estava me contando que alguns anos atrás fizeram um concurso onde se falava justamente desses espaços de ensaio. Então é uma ótima oportunidade realmente de estar conectando alguém que faz projeto com alguém que utiliza o espaço e fazer essas conexões. Então, Cris, bem-vinda, muitíssimo obrigada e depois a gente continua a conversa. Boa noite. Acho que agora minha responsabilidade cresceu muito, na verdade, porque eu vou, depois dessa apresentação, eu não conhecia a Jennifer e fiquei encantada com esse projeto. Fiquei pensando aqui muitas coisas que são quanto a essa fala de espaços que podem proporcionar uma troca e como essa troca transforma as pessoas. E ela usou muitas vezes as palavras carinho, amor e a afetividade fazer parte desse
projeto. E eu acho que eu vejo muito isso na nossa escola como um lugar que tem esse poder, essa fonte de poder que ela diz, que é fortíssima, que transforma e conecta e arremessa assim, grupos e pessoas para onde eles quiserem. Então, que é um lugar de capacitação, de preparação, de estudo profissional, mas ao mesmo tempo que acreditando fortemente que você aprende mais quando tem carinho, que você aprende mais quando tem cuidado e afeto, e isso eu acho que está presente nessa comunidade. Isso me dá muita alegria de dizer. Então eu queria participar, queria um dia assistir esses concertos desse festival Ilumina. Eu vou mostrar então um exemplo aqui de um trabalho que a gente fez, que eu acho que não pode ser entendido como uma resposta a esses espaços, porque inclusive eu vou mostrar um concurso que a gente perdeu, então isso nunca vai ser construído e a gente nunca vai saber o que ia se passar aí, de verdade. Infelizmente, isso foi um concurso e nós, como UNA Arquitetos, naquele momento, isso foi em 2009, isso faz bastante tempo, já faz 14 anos, isso foi um concurso por convite da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, convidou 5, 6 escritórios para fazerem um projeto para amparar as atividades do Festival de Música de Campos do Jordão, que acontece todos os anos. É um festival que agora já deve ter 50 anos, é um festival importantíssimo de música clássica, erudita, não, isso não é bonito de falar, de música, e que recebe músicos importantíssimos do mundo inteiro nesse lugar, que também é um lugar um pouco fora de um centro, né, grande assim, São Paulo, Rio, né? Então, esse lugar que esse centro de música em Campos do Jordão, que tem um auditório, existe um auditório lá construído, muito bonito, um auditório de vidro para esse festival, que se vê a paisagem, que é deslumbrante nesse lugar, então que aproveita a topografia. Acho que eu tenho talvez alguma foto aqui, mas enfim, existe esse auditório construído e que abriga essas atividades. Mas esses músicos vão para lá e foram construídos alojamentos para abrigar os músicos que vão, no entanto, um pouco precários, assim. Existe, mas eles são é uma região muito fria, isso está a 1.700 metros de altitude, no inverno faz 6, 7, 8 graus, no verão não é um calorzão, então é um lugar que o clima tem uma importância. Então, enfim, um pouco para falar de todas as condições desse lugar. Esse concurso foi montado, foram apresentadas as propostas, 2 foram selecionadas, a nossa e a do MMBB, e foi para uma segunda etapa, foi desenvolvido esse projeto, os 2 projetos, e eles venceram. O projeto é lindo deles, e é uma pena que não foi construído. Um dia a Marta pode mostrar para vocês. Marta Moreira é professora de vocês na escola. E aí vou mostrar então a nossa proposta para esse lugar. Preciso daquele negócio, né? Ah, bom. Então, para falar desse lugar, né? A gente está em Campos do Jordão, que tem essa paisagem, e aí vou mostrar aqui algumas imagens, vou tentar não ser muito demorada aqui, que são as imagens esse é o auditório desse lugar. Então, quando você visita, aqui não dá para ver direito, né? Mas esse é o Milton Braga, que está aqui, a gente foi visitar todo mundo junto, todos os concorrentes. E então esse auditório que se encaixa nessa topografia, e que exatamente esse.
muito bonito. Acho que é do escritório do Gasperini, né? E esses são os alojamentos, que ficam mais ou menos a uns 300 metros do auditório, fácil, vai caminhando por uma rua, mas que não são exatamente colados. E aí, a proposta deles era transformar esses alojamentos, que são essas construções aqui bem simples, numa estrutura pré-fabricada de madeira, bem banal, com pouquíssimo tratamento térmico nesse lugar, nenhum lugar de ensaio, esse é só um lugar de alojamentos, e então, mas com essa paisagem absolutamente linda, que tem essa condição dos alojamentos simples, né? Mas os espaços de encontro pouquíssimos, externos nada, e aí se caminha por essa rua até chegar ao auditório. E esse lugar tem um desnível muito grande, então ele está dentro de uma mata preservada, importante. Olha, quando você chega, o que você vê é a Pedra do Baú, que está nessa paisagem aqui, lindíssima, as araucárias. Tem esse desnível muito grande. É uma área de uma mata preservada, então, entendendo as condições desse lugar, uma mata muito densa, que tem esse conjunto imenso de araucárias, mas uma mata muito rica, e que tem uma clareira aqui, nesse espaço onde estão estes alojamentos. E a previsão era o desmonte desses alojamentos e a construção de um outro programa. Além de alojamentos, salas de ensaio. Então, na verdade, há que se pensar, enfim, isso aqui só para entender que tudo nasce muito, né, de coisas muito pequenas e muito rápidas, e ideias que você vai formulando assim junto. Isso foi um projeto de várias pessoas nesse momento aí, nosso escritório. Tinham 2 estagiários que eram alunos aqui da escola, naquele momento, o Cílio e a Carol Clocker. Eu sou tudo, né, Carol? E aí, enfim, aqui os ensaios, e aí já um pouco só para sentir um pouco esse clima do escritório, montagem, a maquete. O Jimmy Liendo é um arquiteto peruano, que trabalhou muito tempo com a gente, já veio aqui, fez várias aulas na escola, um maquetista absurdo, exímio, e um arquiteto excelente, fez um mestrado, doutorado aqui na FAUSP, mas sobre arquitetura no Peru, sobre a cidade e transformação. E, enfim, um cara incrível. Tá? De vez em quando está aqui com a gente. E aí, que fez essa maquete. A maquete é muito bonita. Faz tempo, hein? Aí, ó. E aí, vamos começar então com esse lugar, com essa paisagem. Aqui a Pedra do Baú, e aqui o lugar onde é essa intervenção, o auditório e os alojamentos. Então, que tem aquela distância, mas que é muito presente e que está nessa paisagem. Então, quando eu falei mata, é tudo mata, é muito bonito e um lugar de uma potência absurda, natural. No entanto, tinha isso aqui, ó, uma clareira. Então, esse projeto que a gente propõe é não tirar nenhuma árvore, é fazer uma construção que se adequa a 2 platôs que existiam. Então, na topografia já existia um desnível de 2 planos, então a gente construía esse lugar aproveitando isso e entendendo que tudo aqui a gente aproveita a partir disso que existe. Então, esse espaço que já estava livre, então encaixa. São como se fossem 2 blocos, 2 conjuntos aqui. Essa plataforma inferior, então que se encaixa nessa topografia, e esse volume superior onde estão os alojamentos. Então, e aí, ó, a estradinha que eu falei, essa aqui, que chega no auditório, que tira partido, então, da situação da vista e de uma condição térmica para esses alojamentos que estão no alto, e de uma proteção e de uma vista muito mais próxima para as salas de ensaio, que estão no chão, estão nessa base. E aí que tem essa mata toda aqui existente. Isso aqui já é uma proposta de um replantio, que tem um acesso pela rua que chega
como numa praça aqui central do conjunto e que se desdobra nos espaços externos, que aí espaços de convivência. Então, muito da discussão era resolução precisa, então aqui não podia ter lugar ruim para ensaiar, tinha que ser preciso o tratamento acústico, a questão de como se trabalha aqui, se prepara para os concertos que vão estar acontecendo. E ao mesmo tempo as pessoas vão dormir, vão estar aqui, vão descansar. Então, separar um pouco essas duas atividades parecia algo muito adequado. Então, portanto, aqui embaixo vão estar, que é aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem toda essa plataforma, que é quase uma construção, reconstrução dessa topografia, que chega da rua e que encaixa todas as salas de ensaio com variações de pés direitos, e são salas individuais, salas grandes, salas que podem ter apresentações, salas que vão ser só de ensaio, salas que se transformam, que se dividem. Então, com muita flexibilidade, ao mesmo tempo dando uma privacidade e um conforto para todos os alojamentos que estariam nesse volume superior. Então, isso é a resolução que tem que ser precisa e não é uma brincadeira. E aí, eu acho que o que é muito bonito e que daí pode ser uma conexão com essa conversa da Jennifer é pensar quais são os espaços que ligam tudo isso e que são os espaços onde não vão ser previstas as coisas vão acontecer sem um controle. Então são os espaços de convivência, são os espaços para se circular, para se encontrar, para ficar, para tocar, para dançar, e aí que vão se distribuir nessa praça toda, desse nível, vamos chamar de térreo, que é essa chegada principal, que se desdobra nesse percurso que é uma circulação que liga todos os andares, mas que ao mesmo tempo é um passeio, que vai descortinando vistas, que vai promovendo encontros de quem está num andar e no outro, e estes espaços que vão ser os espaços de conexão entre essas pequenas... Tem um pátio aqui no meio que liga os programas que estão aqui nessa parte mais de trás, com esses programas da frente. Isso é uma grande sala de ensaio que se abre para a mata, então que vão conectando espaços livres aqui ao longo desse chão. E aí, então tem aqui eu vou intercalar algumas imagens dessa proposta, que é essa praça superior por onde se chega, né? E você pode subir e chegar até, ir subindo para os alojamentos e até esse lugar que é uma sala de convivência aqui configurada lá em cima, que desdobra, se descortina à vista, ou descer e estar nesse nível de baixo que se abre para essa mata mesmo, para o lugar aqui externo que está em contato com essa mata próxima. Nossa, não dá para ver nada. Tudo bem. Dá para imaginar, né? Para ver esse percurso aí subindo e esse edifício que se ilumina à noite. Aí, só para contar um pouco sobre o programa, quando você desce o nível mais baixo, que chega na área da mata, a gente tem todas as salas grandes de ensaio e essas pracinhas que conectam, as salas menores aqui. Isso é um grande pátio intermediário, que a gente também sempre imaginou um pátio de pedras, um pátio que pudesse reter o calor e isso absorvido ia ser transmitido à noite, nos horários mais frios. Então ia criar uma espécie de um radiador aqui, natural. Isso vai valer para os apartamentos, que depois eu falo. E aí atrás uma área toda de comida aqui, cozinha e um refeitório para comer, que se abre para esse pátio e tal. Então essa escada aqui vai se desdobrando e sobe. Essa sala de ensaio tem arquibancadas retráteis, ela pode ser inteiramente plana, ou tem as arquibancadas aqui em plateia para montar um espetáculo. Ela pode se dividir, enfim. E a circulação vertical tem aqui a possibilidade de ter duas outras escadas com monta-carga e um grande elevador de acesso, ou aquele escada de passeio aqui total. E como a rua, vocês viram, tinha um corte aqui que dava para ver que isso daqui caía um pouquinho para cá. Essa rua cai muito para chegar no auditório lá, no Cláudio Santoro. Aqui tem uma entrada em nível de serviço para cozinha, para toda essa área aqui de trás. E aí então que se mostra esse pátio, que é esse pátio do refeitório, que se abre. Em cima aqui do refeitório é a administração e esse bloco todo das salas de ensaio. E aí essas imagens que vão ficando meio envelhecidas, né? Renders de 14 anos atrás.
que mostra esse espaço. E aí esses espaços, que são os que vão ligando os espaços internos das salas, que são os lugares mais abertos, mas que conectam todas as salas de ensaio. Como isso é um estudo preliminar, já não desenvolvido para uma segunda fase de concurso, então no final eu coloquei aqui toda a lista de pessoas que trabalhou, por muita gente que deu todas as consultorias técnicas, todas as infraestruturas, para que isso, que não está ainda detalhado, pudesse ser resolvido e ser detalhado no momento posterior. Então, essas salas, elas têm uma discussão grande com o Nepomuceno, que foi a pessoa que nos deu a consultoria toda de acústica, de construção de geometrias não paralelas, e que com isso a gente já vai, através da geometria dos espaços, resolvendo e dando possibilidades acústicas melhores que não vão ser somente resolvidas com os tratamentos, que vão acontecer posteriormente, mas que já vai se construindo no espaço. Então isso já é como se tivesse uma identidade esse lugar, a partir da sua função, dessas necessidades. Aí tem esse grande sala de ensaio que vira várias salas, que se divide, então tinha uma discussão grande desses painéis, que nunca é simples, né? Painéis que se movem e que são acústicos. Como é que você resolve isso? Bem, mas é sempre um desafio e uma vontade de fazer a flexibilidade, de dotar ao mesmo tempo. Quando você tem muita flexibilidade, você perde um pouco em eficiência de algumas coisas. Então, acho que também tem muito a ver com essa conversa antes da Jennifer. O que a gente ganha, o que a gente perde. E às vezes vale a pena que isso aconteça. Então isso, e essa sala se abria totalmente para essa mata. Você podia, se abria não os vidros, eles são fechados, mas se abria como vista. A mata faz parte desse lugar. E aí é isso, subindo tem essas outras salas de ensaio, então nesse mezanino que olha aqui para esses espaços, para o pátio e a administração, e aí que estão aqui em cima, essas salas. Então, aquela praça, lá no alto, ela tem uma grande claraboia, então que ilumina esse miolo do nível todo de baixo. E aí uma estrutura muito racional, econômica, uma laje toda nervurada, em dois sentidos, que a forma fosse ultra reaproveitada. E aí tem esse térreo, que eu acho que é esse espaço, talvez, dos mais importantes, que é não só um lugar que dá a possibilidade de chegar, então você acessa aqui, pode até chegar de carro aqui, sair e tal, mas que você pode subir, você tem uma recepção e ao mesmo tempo se desdobra nesses espaços aqui dentro e fora, que pouco se confundem, o que é dentro e o que é fora. Então, a partir com essa vista da pedra, então essa pequena inclinação do edifício, né, essa rotação é para possibilitar a melhor insolação para esse lugar e ao mesmo tempo abrir para a vista todos os quartos, para essa vista da Pedra do Baú. E aí, ia falar de uma coisa que é uma espécie também, foram duas professoras, agora elas não estão mais aqui, na escola de conforto, que deram uma assessoria para a gente, de criar possibilidades de redução do uso de climatização artificial, que é necessária, esse é um lugar muito frio, mas a gente poderia, invertendo aqui o vidro com o fechamento, então a madeira por dentro, criar essa espécie de radiador que eu estava falando lá embaixo com as pedras. Então isso aqui, durante o dia, toma sol e segura esse calor que vai transmitir para o ambiente à noite, então diminuindo um pouco essa necessidade de colocar tudo no máximo, esses sistemas artificiais, economizando energia e tal. E aí os andares superiores, que são todos os alojamentos, que são quartos com seu banheiro, quartos que eram sempre compartilhados, que tem esses painéis por dentro, então, e o vidro que está externo. E aí que a escada vai, né, andando. Antes o vazio estava aqui, agora está aqui, depois, no último andar, está lá aquela sala de encontros, de convivência, lá no final. E aí esse lugar que se desdobra e você está sempre lá, com a pedra presente, sempre dentro, fazendo parte desse lugar. Então, tendo a possibilidade de ter variados usos e improváveis dentro desse espaço. Aí aqui, enfim, então isso aqui não precisa mais, que eu já expliquei. Todas as áreas de ensaio, administração e refeitório, o térreo, que é essa chegada, e as
todos os apartamentos. Aqui aparecem essas áreas de convivência, que é isso que eu estava falando, que são os espaços onde podem acontecer todas essas outras atividades. E a circulação. Então isso é tudo material de concurso, né? Então assim, você vai mostrando e explicando como é que as coisas funcionam, como é que é o aquecimento, como é que é a água, como é que é a iluminação, a ventilação, essa é a história do calor. Isso vocês já sabem todas essas coisas, né? E aí esse edifício, que vira esse edifício, que é uma espécie de avesso, né? Ele tem esses vidros por fora e esses fechamentos que são por dentro. E a maquete lá, do Jimmy? E aí queria mostrar essa equipe toda que trabalhou nisso. Isso, ó. Não é pouca gente, não. Olha lá, a gente lá no momento do UNA, arquitetos. Agora a gente dividiu, a gente é UNA Luiz Viegas. E esse nosso grupo aqui dentro do escritório. E aí toda essa turma, um monte de gente trabalhando para consultoria, para construir esse projeto nesse momento. Imaginando que um dia isso podia ser, né? Quem sabe o deles ainda pode ser construído uma hora aí. Tomara. Obrigada. Acho que é legal conversar também um pouco, ficar um pouco no palco e ficar conversando um pouco. A gente fica meio assim conversando. O que eu acho mais lindo de conversar juntas, Cris e Jennifer, é essa questão que a Jennifer fala muito, que é da emoção da música, certo? E a arquitetura é pura emoção. Me parece que muitas vezes, pelo menos nós como profissionistas, estamos no dia a dia resolvendo problemas, resolvendo isto, resolvendo outro. E eu às vezes, inclusive em obra assim, falam, isso é só arquitetura, ou isso é só formal. Mas é o mais importante, a arquitetura é emoção. Se você não se emociona com o espaço que você cria, não é arquitetura. Então, vocês estão falando da mesma coisa. Vocês estão fazendo um projeto, que neste caso, mesmo que fosse um concurso, é interessante até para os alunos entenderem o que é um concurso, como você... Num concurso, quando são desta qualidade, eles são projetos completos, né, com consultores. Você chega a fundo, mas o propósito deste projeto, vocês estão falando o tempo todo da vista, dos espaços de convivência. Então, esta ideia da emoção, e a música é só emoção. Então, se a gente conversa entre mentes diferentes, com soluções similares, é onde a gente encontra pontos iguais. Então, me parece que na hora que vocês fizeram o projeto, conversaram com músicos? Conversaram? Sim. Sim. Acho que isso é super importante só de você dizer, porque todas as vezes que a gente vai fazer um projeto, a gente não sabe sobre as coisas. Isso é uma coisa, talvez, uma das mais lindas da nossa profissão, assim, de não ser o especialista. A gente não é o especialista, assim, nós não somos os especialistas em alguma coisa. E existem especialistas, são fundamentais, a gente quer muito trabalhar com eles e sozinho a gente não faz nada, mas precisa de gente que não é especialista também, fazendo tudo isso aqui funcionar junto. E, ao mesmo tempo, fazendo com que, a cada vez, você vai fazer uma sala de ensaio diferente. Porque, nesse sentido, não é o especialista que já sabe como faz a sala de ensaio, como arquitetos e arquitetas, e a gente já está resolvido isso antes de chegar, antes de fazer. Não, porque eu acho que aí, nesse sentido, o que é o mais bonito nosso é, a cada projeto, mesmo que você faça o mesmo programa, escola, muitas vezes, talvez um dos programas que eu acho mais legal de fazer é escola, mas você vai fazer uma escola, vai ser, ou você não pode achar, já sei fazer escola.
não, 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 esquece, não é assim. E aí por isso a gente vai conversar com todas as pessoas que sabem sobre aquilo. Então, com músicos, com acústicos, com engenheiros, com a questão do clima, com todos esses saberes que aí juntos vão dar um caldo e vão dar mais consistência para a gente poder fazer os projetos. Então, acho que isso é fundamental. A gente participou de um outro concurso, que é o Conservatório de Tatuí, também aqui em São Paulo. Perdemos também. A gente vai perder muitos na vida, é assim, tá? Saibam disso. Muitos. Mas, hoje, né, pensando sobre essa fala, assim, fiquei pensando muito, porque esse lugar, quando a gente visita e tal, tá lá o auditório, não estava acontecendo nada, estava vazio, então estava silencioso. E quando você vai num lugar, num conservatório, numa escola de música, a presença das pessoas tocando é emocionante. Então, isso é algo que te toca, assim, e ao mesmo tempo a gente precisa resolver para que as coisas funcionem. Se todo mundo ficar se ouvindo junto, não vai funcionar. Ao mesmo tempo, o que é o bonito e como é que a gente pode pensar que esses sons, aonde eles vão escapar, o que pode acontecer para essas coisas se juntarem, que também tem que acontecer. A gente tem que entrar num lugar e sentir o que é. Então, fiquei muito me lembrando que eu achei muito emocionante de visitar o conservatório quando a gente foi para fazer o projeto e eu vi as pessoas tocando, cada um seu instrumento, meio sozinho nas salas, mas dava para ouvir um pouco, porque não era uma acústica. Mas a Jennifer, estávamos até conversando no começo da nossa conversa, que um projeto como o que você mostrou é feito para músicos, certo? É feito só para os músicos, os que vão tocar no Festival de Campos de Jordão e tal. E o que a Jennifer está tentando fazer com o Festival Ilumina é um pouco romper, quebrar essas barreiras, de falar aonde que você leva esses festivais. Claro que é importantíssimo o Festival de Lucerne, que até a Ilumina já tocou, o Festival de Campos de Jordão, mas também como você leva o festival do nível profissional, não para falar erudito, mas profissional, porque não é uma coisa fofa, como você falava, legal, nice. Não, uma coisa profissional para periferias, para lugares diferentes. Jennifer estava contando que em Diadema vocês se apresentaram e que tem uma forte conexão também com uma comunidade que está ligada mais ao hip hop, certo? Então também conta como é essa ideia de poder trazer música e outra coisa que você não explicou é como detectar talentos para trazê-los para tocar em espaços como os que a Cris projetou. Eu acho que a primeira pergunta é quem merece qualidade? A pergunta mais importante é quem merece qualidade? Uma pessoa da periferia, uma pessoa de uma fazenda, uma pessoa que talvez não tenha um melhor professor da música do mundo, mas tem um talento incrível. Quem merece experiências incríveis? Eu acho que esse ponto da equidade é um ponto mais importante agora do mundo. Ilumina essa cultura que todo mundo merece acesso de qualidade, é a melhor qualidade do mundo. Então, o festival tem músicos mais famosos do mundo que está tocando para pessoas sem educação básica. Então, o talento é a mesma coisa, porque um talento precisa acesso de informação, precisa acesso não somente informação, mas experiência. Eu acho que essa conexão entre o público do Ilumina e os talentos do Ilumina é muito importante, porque sem fé nessa coisa, que todo mundo merece, o público merece, o talento merece. Eu acho que esse laço é importante de resultado, realmente. É claro, o coração da nossa missão do Ilumina é que
talento jovem merece a oportunidade de estudar nos melhores lugares do mundo. O mundo, todos os problemas do mundo, eu acredito realmente nesse momento, todos os problemas têm soluções nas mentes de pessoas que não têm vozes falar. Na conversação mundial. Claro, equidade é o ponto com mais criatividade do mundo, eu acho. Esse ponto dos talentos não ilumina. É interessante que todos os músicos famosos sempre estão perguntando para mim, Jennifer, eu quero ir para o festival. Como eu posso tocar na Fazenda? Ele está tocando nas salas mais famosas do mundo, mas todos eles querem tocar na Fazenda. Por quê? Claro, a Fazenda é muito legal, comida orgânica, café, o melhor café do mundo, é muito legal, o Brasil é legal, todas as coisas são legais, mas não é essas coisas. É criatividade única que existe onde tem talento diverso. Criar uma energia diferente no espaço. O espaço muda com essa troca. O que eu acho que também essa ideia, se a Jennifer acha talentos, né, em todo o lugar, ela fala que tem mais músicos talentosos que jogadores de futebol no Brasil. Ela fala sempre que de verdade tem muito mais talento em músicas, mas você precisa achar. E a ideia é ser disruptivo em como achar talentos e ser disruptivo em onde tocar. Então ela já apresentou isso. Ela falou que no último festival as pessoas choravam quando fizeram um concerto num lugar inusitado, que era Tulha. Então esse momento de emoção é quando ela consegue ser disruptiva em quem toca, para quem se toca e onde se toca. Então eu gostaria que você fechasse tocando. Pode ser? Obrigada. Normalmente eu toco primeiro, mas eu tenho muito jet lag. Eu esqueci minha viola na casa, mas agora tenho. Então, eu vou tocar uma peça pequena, mas com muita arquitetura. Então, essa peça tem mais ou menos 500 notas. O momento mais alto da peça é no ponto 618. Vocês sabem o que é ponto 618? Alguém? Essa é uma, como se diz, golden ratio. Pitágoras. A seção áurea, né? Que também na arquitetura, enfim, sempre falamos sobre. Então, o compositor Johann Sebastian Bach, ele foi obsessivo com esse numerologia, e a arquitetura também. Essa ideia de perfeição, de arquitetura da música. Mas, claro, é uma peça perfeita, é muito famosa também. Mas a pergunta para vocês não é só como é essa pessoa tão perfeita, mas por que quando eu toco uma peça como assim, você se sinta como você fez uma viagem entre o sol, around the sun. Ao redor do sol. Desculpa. Então, essa conexão entre som e seu corpo, essa é a troca humana de um compositor. A peça, além, não tem poder sem pessoas.
Música